Olá, meus amigos concurseiros. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para a sua prova, muito recorrente, que é o tema a respeito da nacionalidade, um dos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal. Peço então que você acompanhe a nossa aula até o fim, esteja se inscrevendo aí no nosso canal e ativando o sininho se ainda não tiver feito isso, tá bom? Esteja comentando também se tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de sugestão, que a sua sugestão é sempre levada em conta nesse canal. Muito obrigado, continue acompanhando aí, uma boa aula para você. Vamos lá então, meus amigos, começando mais uma matéria então de direito constitucional. Vamos tratar dos direitos e garantias fundamentais da nacionalidade. Então, o último capítulo aí dos direitos e garantias fundamentais da nacionalidade. Então, primeiramente, vamos entender que o fato de você poder dizer hoje que você é brasileiro é um direito seu garantido pela Constituição Federal e iremos ver por que você possui esse direito, de que forma você adquire esse direito. Então, vamos lá. Para os brasileiros natos, então teremos a distinção aqui entre brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, atente-se, porque aqui, quando tratamos de nacionalidade, tratamos do nato, do naturalizado. Temos, se a pessoa não é brasileira, ela é estrangeira. E temos ainda os apátridas. São aqueles que não podemos considerar inatos, nem brasileiros, nem estrangeiros e nem possuidores de qualquer outra nacionalidade. Então, com relação aos brasileiros natos, temos que são os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Essa expressão aqui ela é extremamente importante, porque se tivermos uma situação em que, por exemplo, um espanhol esteja aqui no Brasil trabalhando para a sua embaixada ou esteja trabalhando para o seu país realmente, não podemos então ser tão abrangentes a ponto de entender que caso a pessoa esteja trabalhando para uma empresa privada e ela está no país, não, nesse caso não seria considerado brasileiro, nesse caso seria sim considerado brasileiro nato, desculpe, a não ser que ele estivesse a serviço do seu país, aqui de uma forma realmente específica, trabalhando para o Estado. Trabalhando para o Estado estrangeiro. Então, a serviço do seu país é isso que significa. Se um espanhol estiver aqui trabalhando para o seu país, no Brasil, e tiver um filho, uma espanhola, ele vai ser considerado estrangeiro. No entanto, caso ele não esteja a serviço do seu país, vai ser considerado brasileiro. Então, muita atenção aí com essa expressão, que ele vai tentar te confundir. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Temos, então, uma situação similar aqui à exceção, né? Então, mesmo que nasça fora do país, caso o pai brasileiro ou a mãe seja brasileira, então atenção aqui que não é necessário que os dois sejam brasileiros. Se o pai for brasileiro já conta, se a mãe for brasileira já conta, desde que um deles esteja trabalhando pelo Brasil. Então, vamos imaginar que uma brasileira e um americano estejam fora do país, representando o Brasil de alguma forma, trabalhando a serviço do Brasil, e a mulher tenha um filho lá. Esse filho vai ser considerado brasileiro, em razão da mãe ser brasileira, ainda que o pai não seja brasileiro. No entanto, eles nasceram fora do país em uma situação em que a mãe ou o pai estava trabalhando a serviço do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro. Então, novamente aqui temos duas hipóteses: nascidos no estrangeiro. Aqui nascido no estrangeiro, aqui nascido no estrangeiro, aqui em cima nascido no Brasil. Aqui nascido no Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro
ou de mãe brasileira, então novamente aqui ou de mãe brasileira, não precisa que ambos sejam brasileiros, desde que, então nasceu no estrangeiro, tem que ter quais condições? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, então seria o respectivo lá, o cartório, né? Que eles vão ter que ir lá na repartição brasileira competente, normalmente as embaixadas, os consulados é que fazem isso no estrangeiro. E esse pai ou mãe brasileira, ou ambos podem ser brasileiros, eles vão lá e registram o seu filho lá na repartição brasileira. Ou então temos aqui duas hipóteses, né? Esta daqui é a primeira. A segunda hipótese é, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Atenção aqui a essa expressão em qualquer tempo. Isso é, então, depois de atingida a maioridade, isso é, depois dos 18 anos, maior de 18 anos, vamos dizer que a pessoa nasceu lá nos Estados Unidos, no entanto, ela tem uma mãe brasileira e ela não foi registrada na repartição competente. Só que ela fez 18 anos e ela veio residir no Brasil, então também aqui é importante, venham a residir. Ela não pode vir aqui simplesmente passar férias e decidir, eu vou resolver adquirir minha nacionalidade brasileira nata, né? Como nata, é a nacionalidade originária. Não faz sentido, é somente se ela vier residir realmente no país e ela optar, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, essa opção ela é feita depois dos 18 anos. Se ela vier residir no país com 16 anos, aqui não caberia, já que é a partir da maioridade. E agora com relação ao naturalizado. Aqui temos aquela situação que não é a nacionalidade originária, já é uma nacionalidade adquirida. Aqui, na primeira hipótese, é exatamente a mesma situação daquela pessoa que nasceu no Brasil, né? Como eu nasci no Brasil e meus pais não estavam trabalhando para outro país, então eu sou considerado brasileiro originário. Aqui já temos uma situação distinta. Aqui é uma pessoa que ela era estrangeira e ela adquire a nacionalidade brasileira, então ela se torna uma brasileira naturalizada. Quais circunstâncias temos aqui? Inciso A, a linha A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Então aqui está a expressão relevante nessa linha, originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano. Atenção aqui, necessário então 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. É isso que está dizendo aqui na linha A. Vamos então prestar bastante atenção que os originários de língua portuguesa, por exemplo, Portugal ou Cabo Verde, né, esses países que falam português, a pessoa precisa ter 1 ano aqui de residência no país. E vamos tomar cuidado também que é na forma da lei. Na forma da lei precisa, então, atender os requisitos que a lei esteja lá dispondo. Também tomar cuidado aqui que ele não está falando lei complementar, simplesmente lei. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, então aqui já não estamos mais tratando somente dos que venham de língua portuguesa, países de língua portuguesa, mas qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Essa aqui, então, é a naturalização ordinária, é 15 anos, é de 15 anos. Ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, aqui, mais uma hipótese, então, são 15 anos ininterruptos.
A diferença da primeira hipótese é porque a primeira é com relação à língua portuguesa, aqui é de qualquer nacionalidade. Aos portugueses com residência permanente no país, agora então não somente aos que vêm de países com língua portuguesa, mas especificamente aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, então é necessário que haja ali um tratado, uma convenção entre Brasil e Portugal em favor dos brasileiros, então tem que ter lá uma lei ou um tratado entre os dois países, ou pelo menos que o tratamento ele seja recíproco, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Como veremos mais para frente, existem alguns tipos de direitos que são somente para os brasileiros natos. Esses tipos de direitos eles não seriam recíprocos aos portugueses nesse caso, mas é importante observarmos então que existe essa hipótese dos portugueses com residência permanente no país, somente caso houver reciprocidade. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Atenção, então, não pode vir uma lei e estabelecer qualquer tipo de distinção. No entanto, a Constituição pode fazê-lo, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, a Constituição pode vir estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Inclusive, o próximo artigo que veremos é uma dessas distinções. No entanto, a lei, que é aquela que regulamenta, né, a Constituição de alguma forma, ela dispõe a respeito de artigos da Constituição, ela não pode criar uma nova hipótese. Então, vamos lá. Privativos são privativos de brasileiro nato. É aquela primeira hipótese que vimos lá. Não confundir, então, com brasileiro naturalizado. Aqui estamos tratando de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos? Isso é, somente os brasileiros natos é que podem ocupar esses cargos. Vamos lá. Primeiramente, qual que é a ideia do artigo? A ideia do artigo é trazer uma segurança com relação à soberania e com relação realmente à segurança do Estado como um todo, segurança pública. Então, temos as hipóteses aqui de presidente e vice-presidente da República. Então, são cargos de Estado que são extremamente relevantes para a segurança do nosso país e soberania do nosso país, certo? Então, presidente da República e vice-presidente. Temos também presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados. Temos que lembrar aqui também com relação à linha sucessória do presidente, né? Se caso o presidente falece ou ele acontece qualquer tipo de situação que ele está impedido, temos que os presidentes, né, de Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, né, Câmara dos Deputados e Senados, eles estão diretamente já relacionados à linha sucessória. Então, é possível então que o presidente da Câmara dos Deputados assuma a presidência da República, mesmo que interinamente. Assim também como o presidente do Senado Federal, assim como também ministro do STF, caso ele venha a ser presidente do STF. Então, essas hipóteses aqui, elas têm a ver com a linha sucessória da presidência, têm a ver com a soberania do país. Então, esses cargos em específico, eles não podem ser ocupados por brasileiro que não seja nato. Vamos tomar cuidado aqui, porque ele diz aqui presidente da Câmara dos Deputados. Para ser um deputado federal no nosso país, você precisa ser um brasileiro nato? Não, né? O que você precisa ser brasileiro nato é para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Mesma coisa, presidente do Senado Federal. Você não precisa ser brasileiro nato para ser um senador. Você precisa ser brasileiro nato para ser o presidente do Senado Federal. E aqui, ministro do STF. Aqui ele não fala presidente do STF porque a forma como se define o presidente do STF é definido dentro do regimento interno do STF. Então, dessa forma, a Constituição Federal, o Constituinte, ele preferiu ser mais abrangente com relação à disposição do STF, já que o seu presidente pode
alternar de acordo com seus membros, de acordo com a antiguidade e tudo mais. Então, todos aqui têm a ver com a soberania do país e segurança também. Mesma forma que carreira diplomática, esse aqui é o representante do nosso país, principalmente em países estrangeiros. Então, em razão disso, ele também precisa ser um brasileiro nato para representar o nosso país de forma diplomática, carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas, aqui temos a ver também com soberania e segurança. E ministro de Estado da Defesa, também soberania e segurança. Atenção porque ele fala aqui ministro de Estado da Defesa. Não fala que é qualquer ministro de Estado. Então, tome cuidado com isso. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Então, aqui trataremos de perda de nacionalidade. Qual situação em que o brasileiro ele vai perder a sua nacionalidade? Temos aqui no inciso 1º, então, tiver cancelada a sua naturalização, estamos falando então aqui de naturalização, por sentença judicial, então depende de sentença, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aqui, o que vai ser uma atividade nociva ao interesse nacional é o que a lei vai definir. A lei vai dispor a respeito do que é considerado uma atividade nociva ao interesse nacional. Importante observarmos que essa daqui é uma hipótese de perda da nacionalidade que ela não abrange aquele nacional originário. Aquele brasileiro nato não entra aqui nessa hipótese em razão de não poder ser cancelada a naturalização, já que ele é um nacional originário. E somente ocorre, então, aqui por sentença judicial. Seria, então, uma espécie aqui de sanção. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Então, em regra, se a pessoa ela adquire uma outra nacionalidade, ela perde a nacionalidade brasileira, a não ser que, então, a exceção é que de não perder, em regra, ela perde a nacionalidade brasileira, exceto se reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então é possível que a pessoa ela possua duas nacionalidades. Isso é muito comum porque existem países que reconhecem o jus soli, que é quando a pessoa ela nasce naquele local. Então a pessoa que nasceu aqui no Brasil ela é considerada brasileira. E existem países que consideram o jus sanguinis, que tem a ver com a sua ascendência, tem a ver com os seus parentes, tem a ver com os seus pais, os seus avós, bisavós. Então, se você tem bisavô italiano, você pode ser considerado um italiano. Seria um reconhecimento de uma nacionalidade originária. Isso não impede que você tenha, então, uma dupla nacionalidade. Você pode ser um brasileiro italiano. Isso é permitido, não tem nenhum problema. A pessoa ela não perde a nacionalidade nesse caso. Então, essa é a primeira hipótese, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. E B, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Isso daqui é muito comum para casos em que a pessoa ela precisa adquirir a nacionalidade para que ela continue trabalhando naquele país. Temos inúmeros casos de jogadores de futebol que vão para outro país e para que eles continuem jogando futebol naquele país, eles precisam adquirir a nacionalidade de lá. Então, esses também seriam um caso de dupla nacionalidade, em que a pessoa ela não perde a nacionalidade brasileira, já que ela precisa daquela nacionalidade para estar trabalhando naquele outro país. Então, trata-se aqui então de uma imposição de naturalização em razão de querer permanecer no território ou então para exercício de direitos civis. Essa então é a hipótese que não se perde a nacionalidade brasileira. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, língua portuguesa. E símbolos da República, atenção aqui. Não esqueça então dos símbolos da República Federativa do Brasil. Pode ser que sua prova te pergunte isso. Então, bandeira,
o hino, as armas e o selo nacional. Então temos ali bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Bahias. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Como vemos, os estados do Brasil, eles têm a própria bandeira, eles têm os próprios símbolos deles. Então, isso daqui é permitido, não tem problema nenhum. Então, finalizamos a nossa aula de hoje com relação à nacionalidade. Um tema importante para a sua prova, não deixe de dar atenção a ele. Se necessário, revise a matéria, veja de novo o vídeo. E também esteja se inscrevendo no canal se ainda não estiver inscrito, tá bom? Também não esquece de ativar o sininho aí, porque a gente está sempre publicando novas matérias, novos conteúdos. Então, não deixe de perder, não perca aí nenhum desses conteúdos, porque vão ser muito importantes para a sua prova, tá bom? Bons estudos para você e até a próxima aula.